Olá, irmãos, graça e paz. Venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Nacional Vida Abundante, aqui em Rio do Sul. Quintas-feiras, 19h30, temos reunião de oração. Nesse sábado, em especial, teremos uma reunião para as mulheres às 16 horas, com a presença da missionária Eliane Valderrama. E domingo terá uma palavra ministrada pelo missionário Luiz Valderrama. Venha adorar a Deus conosco. Então, como devocional dessa semana, eu quero falar sobre vulnerabilidade. Isso implica em uma situação de risco. Certa vez ouvi que pessoas que canalizam todas as suas emoções para um determinado dia, alguma coisa tão especial, nos dias subsequentes, elas ficam vulneráveis, fragilizadas. Tem diversos exemplos. Às vezes, uma pessoa que se prepara o ano todo para uma prova de concurso, aí uns dias depois ela fica adoentada, ou fica mal, fica cansada. Ou uma mulher que está grávida e canalizou suas emoções 9 meses para aquele momento. Algumas ficam até com depressão pós-parto. Então teríamos alguns exemplos dessa coisa que acontece, né? Nós, seres humanos, somos frágeis. Mas tem momentos que alguns se colocam num momento mais delicado, mais frágil ainda. Eu quero compartilhar 3 acontecimentos na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, Davi, para você entender ali, depois você pode ler melhor na sua Bíblia, ele, junto com os homens, estava coligado com os filisteus. Eles iam lutar juntos. Mas largaram suas mulheres lá num lugar chamado Ziglag e foram lá lutar. Mas os filisteus estavam desconfiados de Davi e falaram: olha, você não precisa lutar, volta para sua casa. Mas quando ele voltou, teve uma surpresa, conforme lá capítulo 30, no versículo 3. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Abigail e Aionã, que fora a mulher de Nabal, Abigail. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele foi lutar e deixou sem proteção as suas mulheres e seus filhos. Os amalequitas vieram e saquearam tudo. Mas aí ele se fortaleceu no Senhor e teve um direcionamento de persegui-los. Os amalequitas, quando estavam lá comemorando naquela algazarra, naquela festa, vamos dizer assim, os aliados de Davi, soldados dele, venceram contra os amalequitas. Então vemos a fragilidade de Davi e seus homens indo lutar e deixar as suas mulheres, e vemos os amalequitas vacilando em meio às comemorações. E eu vejo outro caso também, que às vezes a gente precisa orar e vigiar, seja na luta ou seja na vitória. Lá em Gênesis,
capítulo 34, a partir do 25, é uma outra história que também vemos esse lado da fragilidade. Um homem abusou da filha de Jacó, Diná, e ele ficou apaixonado por ela. E eles quiseram fazer uma aliança com a família de Jacó. Mas aí ele falou assim, olha, para fazer essa aliança, resumindo, vocês vão precisar se circuncidar. E eles concordaram, indo direto ao ponto. Mas quando eles estavam lá, com aquelas dores da cicatrização, isso aí, Gênesis 34, 25, 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram suas espadas, atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Então eles aproveitaram dessa fragilidade. Não se coloque em situações que vão te deixar mais vulnerável ainda. Os filhos de Jacó não tiveram uma atitude correta. Usaram da tradição, da aliança, que era a circuncisão, para matar aqueles homens. Pode ter a desculpa que aqueles homens de Siquém tinham abusado da sua irmã, mas isso não é desculpa para usar desses artifícios. Mas a moral dessa devocional é: não se coloque em situação que vai te deixar mais vulnerável. Deus abençoe você e sua casa.